Vamos dar sequência aqui. Eu andei fazendo uns testes e vou mudar uma coisinha no nosso menu. Primeiro que ele vai começar a aparecer, ó, só enquanto esse topo aqui estiver se formando. Então a partir daqui mais ou menos ele começa, deixa eu ver, a partir daqui assim ele começa a aparecer. Então vou arrastar ele um pouco mais para dentro aqui, ó, para ele começar a aparecer, né, mais ou menos a partir dessa parte aqui para onde eu arrastei ali para o quadro 25 ao quadro 30. Deixa eu dar um Ctrl Enter, ele vai ficar bem melhor se ele começar aparecendo a partir dali. Outra coisa que nós vamos dar uma mudada aí é o seguinte: eu não vou deixar os 4 itens do menu, né, vir surgindo assim não. Esse último eu vou aplicar uma máscara nele que vai ficar um pouco melhor ali. Então vou entrar dentro do meu clipe de filme, vou remover essa interpolação que eu fiz para ele aqui, ó, e vou fazer o seguinte: deixa eu reposicionar ele, né? Aí que tá, porque eu removi a interpolação, então vou precisar de posicionar ele novamente ali. Deixa eu arrastar ele para lá. Fazer o seguinte, fazer ele começar a aparecer a partir do último aqui. Apareceu o último, ele terminou o último, ele começa a aparecer. Deixa eu vou dar um pause para reposicionar ele, para a gente não perder muito tempo ali. Prontinho, eu tirei, aumentei o alfa dele, aliás, em que estava 0, e a rotação também eu dei um ajustezinho nela ali. Vou inserir uma camada, inserir aqui um quadro-chave para a gente fazer a máscara. Seria justamente onde estava começando o outro. Vamos fazer uma máscara bem parecida com aquela que nós fizemos no topo, que é um círculo, né, crescendo ali, de forma que ele vai crescendo, ele vai abrindo para mim o meu menu. Deixa eu colocar aqui sem contorno o objeto. A gente faz uma interpolação de forma para fazer aquilo ali. Então ele vai começar pequeno daqui, ó. Pronto. No último quadro vou colocar ele um pouco maior e uma interpolação de forma ali entre eles. Ó. Beleza. Mask. Isso. Então vamos ver aí como é que ficou, né, a mudança aí que nós passamos para o menu. Acho que dessa forma ele vai ficar um pouco melhorzinho ali, né? Não fica tanto o objeto voando, chegando e entrando na tela ali. Então algumas coisinhas a gente vai estar alterando aí, né, durante a aula. Então entra o topo, né, enquanto ele está entrando entre os objetos, depois isso, a máscara forma ali, né, o restante do menu. Aí desse jeito eu acho que ficou um pouco melhor. Então agora nós vamos colocar no nosso projeto aquele objeto, aquele relógio, aquela engrenagem que tinha ali do lado. Eu abri aqui o clipe de filme dele. Esse eu já vou mandar para vocês para um clipe de filme, mas é só porque dá muito trabalho, que é uma coisa trabalhosa para fazer, embora seja muito fácil. Eu peguei cada imagem daquela, né, do Photoshop aqui, eu fui só trocando a posição, a rotação dela, cada um em um clipe em um quadro, aliás, diferente. Então não tem segredo não. Ali tem 2 áudios, que são os barulhos da engrenagem rodando, e uma interpolação clássica aqui no final. Então a gente vai aprender a colocar os áudios, ó. Não vai dar para isso que vocês escutarem, mas depois a gente vai trabalhar bastante com áudio aí no site, então não vai ter dúvida nenhuma. Tem alguns stops aqui, né? Algumas ações básicas aí para essa engrenagem. O arquivo dela vai estar aí para vocês colocarem, então qualquer coisa é só explorar ele ali, dar uma olhadinha. Eu vou copiar ele, né? Então Ctrl C, eu copio esse script film, ele vai estar na pasta para vocês. Vou inserir uma nova camada, pode ser aqui, ó, acima do menu. Vou dar o nome de relógio. Quero que esse relógio comece a aparecer, pode ser mais ou menos daqui, ó, onde começou a aparecer o meu menu. Na verdade pode ser um pouquinho depois dele, hein? Mais ou menos aqui, beleza. Vou dar um Ctrl V para colar ele. Vou deixar ele bem aqui em cima. Depois, quanto à posição, a gente trabalha depois isso aí. Isso, só que deixa eu ver o que eu fiz. Eu copiei a imagem, né, em vez de copiar o clipe de filme. Deixa eu voltar nele aqui. Deixa eu voltar para a cena, agora que eu vi ali. Ctrl C para copiar o clipe de filme. Deixa eu colar ele novamente aqui. Ele vai vir como uma única imagem ali. Beleza. Deixa eu posicionar esse clipe de filme mais aqui para cima.
queria que ele ficasse mais ou menos em cima do menu, mas aí eu trabalho com essas posições depois ali. O que eu quero fazer? Eu quero fazer quando ele for aparecer, ele criar, né, ele dá um efeitozinho antes de aparecer. Pode ser um efeito tipo dele piscando. Então eu vou vir aqui dentro da camada, né, dentro do meu clipe de filme, vou copiar uma imagem, né, copiei ali o primeiro quadro e vou colar ele antes aqui, ó, aqui fora. Deixa eu fazer ali uma nova camada. Dá o nome de relógio underline EF de efeito ali. Beleza, vou posicionar ele exatamente em cima do meu outro clipe de filme, que ele vai receber o efeito dele. Opa. Deixa eu selecionar os dois para fazer o alinhamento ali, que é mais fácil, hein? Se bem que como um é clipe de filme o outro não é, ele não... Aí, ó, pelo menos na horizontal tá beleza. Então mais ou menos aquilo ali. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, no meu relógio de cima, né, não era pra mim, não quero que ele comece do 1 não. Começar um tiquinho aqui antes, ó. Pouca coisa antes, beleza. Vou colocar aqui alguns efeitos para ele. Deixa eu transformar ele em um clipe de filme então já de uma vez. Relógio F, prontinho. Colocar ele aqui com alguns efeitos. Pode ser um efeito de brilho para ele ficar branco ali, ó. Deixa eu aumentar ao máximo o brilho dele. Bacana. Deixa eu fazer o seguinte, aqui assim eu quero que ele comece a perder esse brilho, né? No caso pode ser que ele comece a perder opacidade mesmo, para começar a aparecer o de baixo. Então vou trabalhar aqui com o alfa dele. Tudo é teste, tudo vocês personalizem aí, né, da melhor forma que achar que deve personalizar. Então opacidade 0. O que mais que a gente pode fazer? Aqui no início, para ele ficar com um efeito maior de brilho, eu posso aplicar aqui o próprio glow, né, que é o brilho que eu tenho aqui nos filtros. Então tem o brilho aqui, vou aplicar ele na cor branca mesmo. Aí já começa a melhorar um pouquinho. Posso aumentar a intensidade, deixar ela aqui a qualidade maior e assim por diante. Só trabalhar aí nessas opções aí para aplicar uns efeitos legais nele. Deixa eu criar uma interpolação clássica aqui para ele. Opa. Aqui eu quero que ele tenha opacidade 100, dei mole ali. No último quadro é que ele vai perder a opacidade. Pronto. Seria mais ou menos isso aí. Vamos dar um Ctrl Enter para ver como é que tá ficando por enquanto, e qualquer coisa a gente vai ajustando. Essa questão aí da aparência e tal, isso aí tudo é ajuste. Ele vai entrar o topo. Beleza. Depois que vocês acharem que deve fazer ali, pode fazer. Ele já deu um brilhozinho ali, era mais ou menos o que eu queria, né? Brilhou e voltou ao normal. A posição dele eu vou jogar ele um pouquinho mais para baixo ali, né? Mas depois eu passo o eixo ali direitinho para vocês. Posso deixar depois também um arquivo pronto para vocês posicionarem melhor, posicionar da forma que achar que deve ali, porque algumas coisas a gente pode estar alterando. Então questão do espaço mesmo, agora a gente não tem muita noção, então pode ser que eu queira colocar um conteúdo maior ali, então às vezes a gente vai alterando isso aí depois. Não vou preocupar tanto com a posição de início não. Então por enquanto é isso aqui, depois a gente começa a colocar os itens e construir ali um menu. Por enquanto vai ficar assim, qualquer alteração a gente faz mais pra frente.